meu nome é Ruben Mendes, sou da Magellan Circle. Portanto, dando início aqui à mesa redonda, eu ia pedir uma pequena apresentação dos nossos convidados e também da instituição que aqui vem representar. Aliás, começava aqui pela minha direita, pelo Telmo Ferreira, da PRIO. Muito bem, bom dia a todos também. Agradecer desde já o convite feito pelo Fórum Oceano e pelas pessoas do roteiro também para estar aqui presente. A PRIO aparece aqui como produtora de biocombustíveis, facilitar a transição energética. São essas áreas que eu na PRIO levo como nosso core que tem sido a descarbonização do setor rodoviário, e agora estamos a perceber como é que vamos enfrentar este desafio de descarbonização do setor marítimo e de todas essas atividades. Então, muito bom dia, Eduardo Feio, Presidente do Conselho de Administração do Porto da Figueira da Foz e do Porto de Aveiro. Cumprimentar para ser convite, dar parabéns também pela primeira boa parte do trabalho. Convites com uma dimensão estratégica que tem algum peso naquilo que são as emissões, não tão grande como isto, da parte da maneira como no shipping, mas que para os portos é obviamente um setor muito importante. Bom dia, meu nome é Bruno Costa, eu sou sócio-gerente dos antigos estaleiros navais de Mondego, agora Atlantic Eagle Shipbuilding. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, agradeço a iniciativa, que é boa para toda a economia circundante e, portanto, parabéns, obrigado pelo convite e estamos aqui para tentar ajudar. Obrigado, nós. Para dinamizar aqui a sessão, nós preparamos uma pergunta introdutória para todos e depois vamos ter uma pergunta dedicada a cada instituição. E, portanto, eu começava por fazer esta pergunta geral, que será para os três, que é, com base na vossa experiência, quais é que consideram ser os principais obstáculos e prioridades imediatas para acelerar o processo de descarbonização no setor da construção e reparação naval? Se calhar, mantendo a ordem. Não, certo. Nós, primeiro que tudo, dizer que a PRIO, eu estava a olhar para os pilares do roteiro e a PRIO identifica-se claramente com aqueles pilares que foram ali claramente definidos, que é a inovação, a economia circular, a descarbonização, ou seja, a PRIO, e também dar aqui um bocadinho do contexto, nós não estamos ativos no setor da construção e reparação naval, mas sim mais na parte da descarbonização do shipping, e aí sim estamos muito ativos cada vez mais. A PRIO está localizada em Aveiro, dentro do terminal, onde temos a nossa fábrica de biodiesel, onde temos o nosso terminal, a nossa armazenagem de combustíveis fósseis e também o nosso jet, a nossa ponte de cais. E aquilo que temos muito feito, ou seja, não estando diretamente no setor da construção naval, estamos a tentar e cada vez mais impulsionar a descarbonização do setor marítimo, mais na parte do shipping. Ou seja, nós temos muitos projetos, ou seja, tendo em conta todas as normas e todas as regulações que estão aí a vir, quer do âmbito da Organização Marítima Internacional, quer do âmbito do Fit for 55, foi o maior pacote de medidas jamais lançado em matéria de clima e biodiversidade. O que nós estamos a fazer na PRIO é proporcionar aos diferentes armadores, com muitos projetos também com o Porto de Aveiro, com o Porto de Leixões, enfim, também em projetos potenciais pela União Europeia, a descarbonizar as embarcações marítimo-turísticas em Aveiro, na região centro, e também no Porto com rebocadores e todos os navios que por ali passam entre os nossos portos. No setor, mais especificamente agora, em relação ao setor da construção e reparação naval, que eu sou aqui um bocadinho um peixe fora d'água. Mas nós aqui também estamos, ou seja, a PRIO sempre foi nosso. Esses valores de inovação, de sustentabilidade, flexibilidade, são muito do nosso ADN e por isso estamos também com parceiros tecnológicos como é a Tecnoveritas e com a Mystic Cruises, com o Grupo Sousa. Estamos também a desenvolver projetos para a descarbonização das frotas portuguesas. Ou seja, aqui foi mais uma oportunidade que nós também demos neste caso,
na USC, nos estaleiros da USC, em que nós, as frotas portuguesas mais envelhecidas não têm capacidade para investir em combustíveis alternativos, para fazer retrofits para o metanol, para a amónia, etc., tecnologia menos madura, e vêm nos biocombustíveis uma solução de curto, médio prazo. E nós temos contribuído para, em conjunto, vejo com uma comunidade de desenvolvimento de negócio também aqui, que foi essa capacidade de nós, PRIO, fornecermos o biodiesel necessário para a instalação desses sistemas a bordo, dos cruzeiros e das embarcações do Grupo Sousa, para que eles possam cumprir com as exigentes metas da Organização Marítima Internacional. Ou seja, aqui, em termos de obstáculos, com certeza os colegas de painel saberão muito melhor do que eu. Claramente, a competitividade dos estaleiros perante outros mercados asiáticos, nomeadamente, será difícil de competir, digamos assim, mas há que ter este espírito um bocadinho que a PRIO também tem, que é de inovação, de adaptação, de novos mercados de nicho, para que nos possamos rapidamente adaptar e contando com todas as ajudas e financiamentos e projetos deste tipo que nós estamos a ver aqui. Acho que só assim nos podemos diferenciar, com esta mentalidade que nós temos, porque realmente os obstáculos, acredito, são enormes. Se calhar passava, sim, aproveitando que já tenho o micro. Bom, no caso do estaleiro em particular, nós temos aqui dois grandes desafios. Antes de falar dos navios propriamente ditos e daquilo que podemos fazer aos navios, no âmbito da descarbonização, também temos que tratar o estaleiro, porque os estaleiros de construção e reparação naval lidam com maquinaria e têm atividades que elas próprias têm que ser, primeiro que tudo, melhoradas e tornadas mais eficientes. E, portanto, um estaleiro que tem que fazer decapagens, que tem que fazer pinturas, que tem que trabalhar com maquinaria pesada, obviamente, primeiro que tudo, e antes de chegarmos à questão dos navios, também temos que melhorar, em termos energéticos e em termos de eficiência, o próprio estaleiro. Ora, isso é um investimento brutal, porque um estaleiro é uma máquina muito grande. Nós, particularmente, estamos a fazê-lo. Concluímos agora um investimento grande em instalação de painéis fotovoltaicos, que nos vai permitir reduzir o consumo de eletricidade brutalmente. Temos feito investimentos a nível da eficiência dos equipamentos, ambiental, em termos ambientais também, mas não é uma atividade, não é fácil, mas estamos a dar esses passos. E o colega estava a falar e bem, há aqui uma concorrência um bocadinho desleal às vezes, que são outros estaleiros como a Turquia e outros países, em que esse cuidado em termos ambientais às vezes é um bocadinho descurado, e obviamente nós, europeus, que tentamos levar tudo à risca e à ré, e muito bem, e é por isso que estamos aqui a trabalhar, não é? É para conseguirmos melhorar essa eficiência. Às vezes depois torna-se pouco competitivo, obviamente, face a estaleiros como a Turquia, mas acreditamos que iremos caminhar para lá. Portanto, há um trabalho de estaleiro que é grande, que temos que também pensar nisso e falar sobre isso, porque são investimentos que temos que fazer para depois também melhorarmos na conversão dos navios para uma eficiência melhor. E aí, também falou bem, em Portugal, infelizmente, não há ainda muitas empresas que estejam vocacionadas para este tipo de conversões. A Tecnoveritas é um bom exemplo, fez já grandes trabalhos, o exemplo do Mário Ferreira, dos navios do Mário Ferreira e do Grupo Sousa são bons exemplos. É uma empresa que realmente está já bastante evoluída, mas não temos muito mais. Quando ao lado, em Espanha, temos muita oferta de fornecedores que já fazem este tipo de trabalhos. Portanto, estamos aqui um bocadinho atrasados, temos que recuperar esses parceiros e tentarmos motivar aqui o mercado a ter mais a trabalhar nisto, porque de facto nós já fizemos algumas conversões no estaleiro, melhorias de equipamentos, instalação de bombas injetoras, tudo novo, portanto estamos a falar de grandes investimentos, mas foram feitos com parceiros espanhóis. Portanto, era muito bom para todos nós que em Portugal houvesse mais. Portanto, para mim isso é um obstáculo, ou seja, nós ainda não temos uma resposta dentro de casa, em Portugal, capaz, embora a Tecnoveritas seja claramente capaz, mas se isto evoluir rapidamente não vão conseguir a todas as capelinhas,
E, portanto, isso também seria um investimento que temos que fazer. Quer dizer, fazemos um levantamento de quantos parceiros é que temos para fazer isto, quais são as condições que os estaleiros neste momento têm, o que é que precisam, o que é que não precisam, fazemos esse trabalho já preliminar e podemos atacar o problema de uma forma concreta. Isso, para mim, neste momento é o maior obstáculo. É percebermos como é que estamos. Ainda estamos aqui, ainda é um bocadinho de novidade para todos nós, cá em Portugal. Em Espanha está muito mais evoluída. E, portanto, basicamente é isso. É criarmos as condições, os apoios. Os armadores em Portugal, infelizmente, muitas vezes o investimento não vai para aí ainda, não é? Enquanto outros armadores, como o Grupo Sousa, felizmente, lá fora, o investimento é uma prioridade, esse tipo de investimento é uma prioridade. Em Portugal, os armadores ainda não têm essa prioridade. Também é um obstáculo. E pronto, basicamente, para já é isso. Bem, relativamente à questão do obstáculo da construção naval, o estaleiro falou, obviamente, as demonstrações portuárias, nós temos sentido e tem acontecido é que tem havido uma evolução da cultura da pesca, de tudo que era um modelo em que as demonstrações portuárias estavam essencialmente concentradas nas cargas e nas descargas de encaixe, e nos últimos anos cada vez tem crescido mais como empresas que tentam inserir um cluster económico que existe na área do Minhol do Porto, onde habitualmente se encontram todos os estaleiros novos, estão praticamente todos nesse mesmo, que eles têm a ver com este tipo de construção, de reparação em áreas portuárias. Haverá outros estaleiros mais pequenos que fazem meramente embarcações de estaleiro que não estão em áreas portuárias, vou lembrar pelo menos do, mas o Sr. Maria, quando falamos deste tipo de estaleiros, estão em áreas portuárias e dentro daquilo que é o cluster económico dos portos, tem cada vez mais. E as demonstrações portuárias foram mudando o seu perfil. Cada vez mais para entidades que ganhem estes clusters e não só que se preocupam com as cargas e as descargas. E, obviamente, que as questões da energia e neste momento da descarbonização, a parte da descarbonização, são questões centrais no dia-a-dia dos portos. A questão da energia e da descarbonização é fundamental, nomeadamente, e esses são os problemas que ainda temos, que é os parques das demonstrações portuárias estão todos a degradar no sentido de ter a neutralidade carbónica em 2050 e atingirem as metas intermédias, a própria estratégia que havia de 2017 e 2025 e agora a nova estratégia que este governo irá lançar, o 5 mais, brevemente, também vai apostar muito nisto, de forma a que haja um conjunto de investimento que possam, nomeadamente aqui no caso de respeito mais à Figueira da Foz, poder ir a praias, a conseguir ter alguma autonomia energética. O Estaleiro já fez isso, o Porto da Feira neste momento tem uma criatura apoiada ao fundamental de cerca de 1.000 euros de investimento em painéis fotovoltaicos. Há, obviamente, em cima da mesa uma comunidade que é investimento renovável, quer na Figueira, quer em Aveiro, que podemos apostar. Portanto, estamos muito nesse caminho. Para além da descarbonização de todas as atividades dentro do Porto. Mas aqui o assunto, penso que é mais como é que nós podemos, em portuários, apoiar os estaleiros e as atividades que estão nesta área de construção de reparação naval dentro das áreas portuárias. Eu penso que passará muito disso também por tentar criar um máximo de sinergias em alguns projetos e algumas candidaturas. Obviamente, no caso da Feira das Foz, tem aqui uma aposta muito forte nas energias renováveis oceânicas, e os novos parques eólicos avançarem na próxima década, digamos aqui. Obviamente, haverá aqui uma grande aposta de preço que, por sua vez, poderá trazer outro tipo de energia para a Feira da Foz e para o Porto. As áreas da operação e manutenção do tempo vão estar aqui muito concentradas. E depois também a atividade dos compostadores vai mudar. Quando nós falamos em parques eólicos, estamos a falar do grande input da construção naval. Estamos a falar de entrar com o atom eólico é uma embarcação. Quer na construção das competências, quer depois na manutenção e na operação, haverá grandes desafios aos parques, para as embarcações específicas que vão fazer esse apoio e obviamente, isso tem sido sempre visto na perspectiva da descarbonização dessas atividades. Portanto, eu acho que aqui o papel e os desafios que as demonstrações portuárias têm é conseguirem capacitar os recursos técnicos e dos projetos que permitam apoiar esta descarbonização. Não é fácil, como eu disse, inicialmente esta mudança de paradigma das últimas décadas está a acontecer e ao nível das demonstrações portuárias, ao nível dos recursos humanos, há mudanças. Nós, por exemplo, em Figueira Aveiro, estamos a recrutar pessoas novas, com o perfil, muito mais também cada vez na área da gestão, das concessões, da digitalização, da informática, das questões de energia, do marketing e, hoje em dia, numa administração portuária, contratam um grueiro, coisa que foi há 40, 50 anos. E os últimos grueiros estão agora, neste momento, a ir para a reforma no Porto da Aveiro, irão novo, quando se há 2 anos e meio, hoje só há 2 pessoas,
Este perfil foi fundamental para a área dos esportes, duro, difícil, que obrigou muito empenho e permitiu que os esportes cresceram. Hoje, na prática, estão entregues a outro tipo de alimentação vertical e todos funcionados ou todos licenciados em entidades que já não foi para as administrações que fazem isso diretamente. Nós temos que concentrar nestas dimensões e, obviamente, a descarbonização do esporte e da atividade portuária é uma pedra central, difícil, como nós já vimos vários fatores, e as dificuldades que os professores têm, nós também as temos, mas que não, enfim, é inevitável. Temos a ver que vão ter que lidar com este problema e outra questão. Muito obrigado. Obrigado por este primeiro contributo. E se calhar usando um bocadinho do que foi esta discussão inicial e até alterando um bocadinho a ordem das respostas, eu tinha aqui preparado uma pergunta para a Atlantic Eagle que bate muito naquilo que referiu. Tem precisamente a ver com, quer dizer, que tipo de apoios técnicos, financeiros e regulatórios, e falou precisamente da falta de capacidade técnica, falou da questão regulatória e da competitividade com outras latitudes. E, portanto, que tipo de apoios técnicos, financeiros, regulatórios considera que são essenciais para que os estaleiros possam mover-se no sentido de uma maior eficiência energética, mantendo, obviamente, a sustentabilidade económica? Os estaleiros atualmente, a forma de operar dos estaleiros tenta-se ter uma estrutura o menos pesada possível, não é? Embora mantendo todo o know-how, que felizmente nós no nosso estaleiro temos em todas as áreas, ainda temos muito know-how que já vem de há muitos anos e que estamos agora a fazer uma transição, porque estamos a fazer uma aposta grande na formação de pessoas, temos um centro de formação dentro do estaleiro, para aulas teóricas e aulas práticas, e portanto estamos a fazer uma transição naquilo que é o core da nossa atividade. Este tipo de atividade de descarbonização, agora estou a falar em implementação nos navios, obviamente vai-se suportar muito em parceiros, como eu disse. Portanto, nós não vamos ter, pelo menos para já, naquilo que é a estratégia da nossa empresa, e acho que nenhum estaleiro terá isso. A West Sea tem uma dimensão superior à nossa e, obviamente, apoia-se num parceiro externo. E, portanto, nós iremos fazer o mesmo. E, portanto, quanto mais parceiros tivermos cá em Portugal, preferencialmente, como é óbvio, com essa capacidade, melhor. E, portanto, acho que é aí que temos que apostar. Felizmente temos esse excelente exemplo da Tecnoveritas, que já não faz só projetos cá em Portugal, também faz no estrangeiro. E, portanto, quanto mais parceiros desses tivermos, melhor. Obviamente, nós também depois, com esse conhecimento, também vamos bebendo alguma coisa e vamos percebendo como é que podemos ajudar os nossos parceiros a desenvolverem o melhor trabalho no estaleiro. Mas isso será sempre uma área que será de um parceiro externo. Portanto, apostarmos nos parceiros e no desenvolvimento em Portugal. Apoios financeiros para isso. Quer dizer, apoios financeiros eu acho que vem do cliente. Quer dizer, nós darmos apoios ao cliente para o cliente ser incentivado a fazer este tipo de descarbonização. Neste momento vemos, pelo menos os armadores portugueses, a prioridade dos armadores portugueses não é ainda a descarbonização. Claro que quando estamos a dar exemplos como o Grupo Sousa, como a Mystic do Mário Ferreira, estamos a falar de empresas com uma capacidade financeira muito grande e infelizmente não é essa a realidade dos armadores em Portugal. Quer dizer, a dimensão é muito inferior a desses armadores. Mas é um bom exemplo, quer dizer, estamos a começar com um bom exemplo. Nós agora estamos a construir um navio novo, começámos agora a início de um navio de pesca, que obviamente o motor que vai ser instalado já é um motor que obedece a outros requisitos, quer dizer, isso é mais normal, digamos assim. Mas acho que o que estamos aqui a falar é navios que já existem, como é que podemos torná-los mais eficientes. Porque os novos, nós quando construímos um navio novo, normalmente obedece e temos que seguir regras e são classificados os navios. E portanto, muitas das regras já obedecem a estas novas normas de descarbonização. Portanto, os motores já têm que obedecer a tiers com emissões muito reduzidas. Portanto, novas construções é relativamente fácil resolver o problema, ou melhorarmos. O problema está nos navios que já existem. E as pessoas terem os apoios financeiros para fazerem essas alterações. Aí é que está, digamos, para mim, o maior obstáculo. Serem sensibilizados para isso. E depois, lá está, infelizmente, em Portugal, e agora começamos a sentir que a construção naval e a reparação naval está a crescer e vai crescer, mas a verdade é que, infelizmente, a construção naval e a reparação naval em Portugal perdeu muito nos últimos anos. Tivemos agora um excelente exemplo da West Sea que está a crescer muito, a Martifer fez um grande investimento,
está a impulsionar também. Nós também fizemos uma grande reestruturação, eu sou sócio no estaleiro juntamente com o Timor-Leste, quer dizer, houve aqui um investimento estrangeiro forte no estaleiro. Há um estaleiro mais pequeno, a Lisnave, por exemplo, é um exemplo extraordinário de um estaleiro de reparação e que também fará agora grandes investimentos. Portanto, mas lá está, infelizmente perdemos muitos estaleiros pelo caminho e muito conhecimento. Há aqui 3 ou 4 estaleiros que estão a crescer, o que é bom, e portanto a construção naval, que já foi uma das maiores artes deste país e espero que agora que se consiga retomar, infelizmente sofreu muito e agora espero que recupere. Isso também pode impulsionar esta questão da descarbonização com toda a certeza, porque nós temos que acompanhar essa evolução. Portanto, isso pode ser uma coisa boa, porque nós sentimos claramente, e como o Dr. Eduardo Feio disse muito bem, a questão do investimento das energias renováveis offshore vai ser um grande impulso para os estaleiros. Claro que o nosso estaleiro não vai ser para construir as estruturas que são estruturas gigantescas, brutais. Aliás, nenhum estaleiro neste momento em Portugal consegue construir aquelas estruturas, nem mesmo a Lisnave. Terá que fazer investimentos grandes para poder construir aquelas estruturas que são gigantescas. Tenho o orgulho de poder dizer que alguns dos funcionários que tenho ali no estaleiro e o meu pai construiu o primeiro protótipo na Lisnave, aquele que está em Viana do Castelo. Estes agora são muito maiores e, portanto, nós em Portugal não há esse. Mas há um mercado, o Dr. Eduardo Feio disse bem, que é construção de embarcações de apoio às estruturas renováveis offshore, a manutenção dessas embarcações e o apoio à própria operação. Nós, há umas semanas, assinámos um acordo muito importante com uma empresa norueguesa. O Gonçalo estava na Noruega, estivemos na Noruega, para a Nanor Shipping, uma empresa que vai nos representar para entrarmos novamente no mercado norueguês. Nós tínhamos os estaleiros em Aveiro e construímos muitos navios para a Noruega, agora queremos retomar essa construção com navios para navios noruegueses. Esses sim, com um nível de exigência fantástico. A Noruega é um mercado extraordinário. Navios muito eficientes e, portanto, é um mercado exigente que nos vai fazer também melhorar como estaleiro, e esses parceiros estão ligados à área de energias renováveis. Portanto, isto não foi um acordo, obviamente eles também estão com o olho depois no negócio das energias renováveis, e que vai ser de facto um grande impulso, e aí sim pode ser uma ajuda para tentarmos investir e melhorarmos os estaleiros em termos de eficiência e todos os produtos que depois vamos fabricar serem muito mais eficientes. Mas lá está, temos de ter esses estímulos e esses impulsos. E este pode ser fantástico. Faz todo sentido. E, eventualmente, pegando numa das discussões que estava a ter precisamente sobre a capacidade e a evolução técnica que tem acontecido já nos navios e, portanto, as alterações que têm acontecido ao nível da eficiência dos motores, etc. Aquilo que nós tínhamos pensado aqui para a Prio era precisamente perguntar de que forma é que uma empresa como a Prio, que tem tido uma série de inovação na área dos biocombustíveis, por exemplo, pode contribuir para a criação destes ecossistemas energéticos integrados e, portanto, junto com os operadores navais, através dos biocombustíveis, do hidrogênio, e, portanto, já me disse que a Prio é relativamente agnóstica em relação a tecnologias e, portanto, é o que daí vier. Sim, é bom lembrar que a Prio nasce em 2006, ou seja, em 2006, há cerca de, nem chega a 20 anos, 18 anos, 19 anos, e já nasce num contexto em que a descarbonização e a sustentabilidade, a inovação é uma realidade. Ou seja, para nós nunca vimos essa descarbonização como um obstáculo, mas sim como um desafio, uma oportunidade onde queremos estar. Isso é claramente a nossa forma de estar, é a descarbonização e a sustentabilidade como o nosso pilar, onde queremos estar. E por isso o projeto Prio nasce com uma fábrica de biodiesel em Aveiro, dentro do Porto de Aveiro. Ou seja, o projeto começa com a Prio, a fábrica de biodiesel, e por isso mesmo o nosso papel é estar na transição energética. Começámos no setor rodoviário, onde sempre foi o nosso core. Neste momento a Prio, e para dar um contexto, tem cerca de 10 a 15% de mercado no setor rodoviário, temos mais de 300 estações de serviço. E basicamente aquilo que queremos e temos feito na parte do setor marítimo é muito isso. É tornar esta energia acessível e mais competitiva para todos, e aplicar muito daquilo que foi o nosso know-how, o nosso conhecimento no setor rodoviário para o marítimo. E temos feito, eu acho, na minha opinião, muito bem, porque temos conseguido, promovendo a economia circular. Nós
nós recolhemos os óleos usados, que depois são produzidos na nossa fábrica de biodiesel e depois servem para abastecer os navios que passam pelo Porto Aveiro e pelo Porto da Figueira, entre outros. E tendo em conta todas as metas de sustentabilidade que agora vieram da IMO, da MEPC, agora recentemente em abril, que vão ser, espero eu, aprovadas em outubro, nós acreditamos que o biocombustível vai ser sempre uma parte integrante daquilo que vai ser a receita para atingir a neutralidade carbónica, mas nós não somos céticos relativamente em relação só ao biocombustível. Vai ter que haver outras soluções, etanol, hidrogênio, amónia, enfim, para conseguirmos lá chegar. E nós estamos atentos, ou seja, não só estamos a abastecer com biocombustível das mais diferentes, porque nós temos essa capacidade, uma vantagem competitiva que nós temos visto no nosso mercado, no mercado de bunker, que nós chamamos, é que nós temos essa capacidade de receber navios dos mais diferentes tipos, desde navios contentores, cruzeiros, mais em Lisboa, rebocadores, lanchas de pilotos. Nós conseguimos incorporar e misturar as mais diferentes conteúdos de componente renovável no nosso combustível, desde 10% a 100% biodiesel puro, e um biodiesel puro pode reduzir quase 90% de GHGs, comparando com as alternativas fósseis, no nosso caso. E então, no nosso caso, nós estamos nos diferentes tipos de navios e nos diferentes setores de atividade de shipping a descarbonizar já ativamente. E também com a HBO, é uma das nossas soluções. O que é que nós temos visto agora? É que, tendo em conta esta presença que nós temos tido no setor do bunkering e crescimento que nós estamos a ter, sobretudo, e mais uma vez, na parte da sustentabilidade, que somos cada vez mais procurados por projetos relacionados com etanol, amónia, e temos muita relação também com muitos armadores. Ou seja, nós também temos eu diria que 70% do nosso produto vem por navio. Compramos em mercado nacional os nossos feedstocks, a nossa gasolina, os nossos gasóleos, e temos uma relação muito próxima com os armadores. E esses armadores, por exemplo, estão a abastecer nas nossas pontes de cais e nós a contribuirmos para que a sua fatura em termos de carbono seja menor. Mas isto para dizer o quê? Que nós temos com uma ligação muito próxima com armadores, a receber, e também com projetos de investimento não só de biocombustíveis. E conseguimos aqui, provavelmente, estreitar esta ligação, diria, entre todos os players da atividade, entre estaleiros e todos os parceiros tecnológicos que queiram estar connosco, nos diferentes tipos de alternativos e na forma como podemos contribuir ativamente para esta descarbonização do shipping e também de todo o resto do setor. Obrigado. E pegando aqui numa da intervenção do Dr. Eduardo, que eu retive principalmente duas coisas, que era uma, que os estaleiros estão nas áreas dos portos, e a outra é esta ideia de que os portos têm quase que aumentando as suas funções e, portanto, têm-se diversificado, vamos assim dizer. E por isso eu perguntava como é que, no fundo, os portos podem funcionar como facilitadores e eles próprios como plataformas de apoio a esta transição energética dos operadores navais que estão instalados na sua área de jurisdição. Bem, uma das dimensões que eu referi foi aquela de conseguir criar uma comunidade de energia renovável e, portanto, abastecer com energia verde as instalações que estão dentro da área portuária, nomeadamente, obviamente, os portos são um espaço tradicionalmente de inovação. E vejo aqui o caso da Figueira, por exemplo, com a concessão que nós atribuímos à Seapower, que tem muito a ver com esta casa onde estamos e com a Universidade de Coimbra, vai obviamente, se calhar, desenvolver um conjunto de projetos que vão servir também ao estaleiro, nomeadamente à inovação, e há já até parcerias com o meu conecto. E, portanto, também nesta lógica de cluster de um conjunto de atividades, a inovação, aliás, é algo que tem a ver com o ADN dos portos. Os portos sempre foram locais de encontro de, enfim, culturas diferentes, de fricção cultural, e, portanto, houve sempre inovações, foram necessárias as inovações, de onde partiram as inovações. Portanto, nada mais do que terem todos os portos nacionais, e todos estão muito envolvidos, quer o Fórum Oceano, nas questões do Hub Azul e num conjunto de áreas de dimensão, quer também com estes projetos que temos tido, quase todos os portos também com as universidades portuguesas, nomeadamente aqui na Figueira da Foz, com a Universidade de Coimbra, em Aveiro, com a Universidade de Aveiro, e aqui com o Seapower,
também por esta forma podemos apoiar, ainda por cima, atender neste centro de excelência que está aqui a ser construído, ter muito a ver com a eletrificação, ter muito a ver com as novas tecnologias, ter muito a ver com a construção naval em si mesmo, e, portanto, este tipo de iniciativa também iremos apoiar. Depois há desafios que têm a ver, como falei, da mão de obra dos portos, mas também têm a ver com a questão da mão de obra para todo este setor. E esse será seguramente um dos desafios que os estados vão ter. Eu dou o caso de Aveiro, e aqui fui convidado a perspectiva de falar dos dois portos. O Porto de Aveiro, neste momento, tem a terminar um estaleiro com cerca de 300 trabalhadores. A Catana Group instalou-se em Aveiro há cerca de 1 ano e pouco, está a acabar a construir um estaleiro para a construção de náutica de recreio, vai construir um catamarã 2 em 2 dias. Temos também que instalou, entretanto, connosco a OBI, que é uma empresa que faz catamarãs de luxo à medida, que vai ter um estaleiro também de 2 hectares. Temos a Navalria, que é do grupo Martin Fec, que vai estar. E temos estes 3 estaleiros, além da RON, que é conhecida de muitos, que também é um projeto novo, que tem cerca de 4 anos no Porto de Aveiro, também tem um projeto especial. E o que é que o Porto fez? Tentou juntar as partes. Aliás, também iniciar um estudo urbanístico para o setor na perspectiva de qualificar aquele território todo, que era algo que estava, digamos, muito pouco ligado, e que em 2 anos passou a ter uma ligação grande. Juntámos os estaleiros. Uma das pessoas que contratámos agora, que está connosco, tem como objetivo tentar potenciar este cluster para criar sinergias. Provavelmente a praxe pode se largar à Figueira da Foz, eventualmente é muito interessante. E depois também a questão da mão de obra, que a Universidade tem que apoiar, o IFP tem que apoiar, são problemas que já se sentiram, um estaleiro com 300 pessoas, mas é curioso perceber as sinergias que há. Porque é que os estaleiros foram para lá? Foram para lá por causa da indústria eólica, e por causa das pás, e por causa dos polímeros, e por causa de construir pás, e portanto há um conjunto de mão de obra que é muito rotativa naquelas indústrias, e a Catana viu essa possibilidade, com o Pós inicialmente viu essa possibilidade, e começou a estar. Portanto, há aqui um conjunto de sinergias que podem querer, os esportes têm que perceber, têm que tentar induzir depois um conjunto de dinâmicas e apoiá-las, e eu volto à energia eólica offshore, que será, obviamente, a acontecer, como parece com a apresentação da estratégia deste governo agora no início do ano, irá acontecer, será um desafio grande. Nós não temos capacidade para, enfim, construir algumas componentes, mas, por exemplo, em Aveiro já construímos algumas componentes. Construímos as torres do offshore, estamos neste momento com uma expansão de 10 hectares da nova fábrica para fazer os flutuadores quando elas forem flutuar, e quer Setúbal, quer a Lisnave, quer o próprio Porto de Aveiro Praxe, podem vir a ter condições para comissionar. Quando houver o comissionamento dessas estruturas na próxima década em Portugal, quem é que vai ser a mão de obra? Muitas vezes são pessoas que vêm dos estaleiros. Elas vão montar um conjunto de competências entre os estaleiros, vão estar aqui na base, os estaleiros nacionais todos, e serão curtos. Quando estivermos a falar em construir aquilo que são estruturas para alimento, para conseguir produzir 10 gigas daqui a uns anos, mesmo 2 gigas, nós estamos a falar em 500, entre aspas, embarcações para 10 gigas. 2 gigas estamos a falar em 100. Estamos a falar em milhares de milhões de euros de investimento com uma mão de obra que é preciso. Se não conseguimos ter, se não nos conseguimos parar, e se, obviamente, os negócios avançarem, eles vão ser construídas no outro lado, como quando falamos de Viana de Castelo, onde é que foram construídas? As torres foram na Silva Matos em Aveiro, uma foram para Lisnave, 2 foram para Ferrol. E provavelmente uma parte deste negócio vai ter que ser peninsular. Mas isto para dizer, os portos têm que ter esta capacidade de tentar incentivar, apoiar, acompanhar e potenciar as atividades que acontecem no seu território, e neste caso, esta lei é uma chave fundamental para o seu desenvolvimento. Não é? Aproveitando também este mote dos portos, não só como portos de mercadoria, mas também como portos de diálogo, vamos assim dizer, e tendo em conta que também já estamos a avançar na agenda, eu ia fazer aos 3 esta pergunta final, em jeito de conclusão, que é: que compromisso ou recomendação concreta deixariam para que o roteiro se traduza nos próximos anos em ações efetivas e colaborativas? Se calhar podemos começar pelo engenheiro Bruno Costa. Bom, para já, só aqui dar esta nota que o Eduardo lembrou e bem. Nós hoje iniciamos uma parceria com a Seapower da conclusão da construção de um rebocador para o Porto de Sines, que é completamente elétrico, totalmente elétrico. De facto, a vinda da Seapower
aqui para a Figueira. É uma empresa de inovação e tecnologia, faz desenvolvimento de soluções mais para a área naval e, portanto, desenvolveu agora um projeto de um rebocador para Sines muito interessante e que nós vamos concluir no nosso estaleiro essa construção. Portanto, foi bem lembrado e começou hoje essa parceria e, portanto, é também um passo para a descarbonização. Portanto, estas soluções totalmente elétricas, obviamente que são interessantes e nós estamos a acompanhar essa evolução. O que é que nós podemos fazer? Bom, podemos fazer iniciativas como esta hoje, interessantes, obviamente, podemos pôr aqui um bocadinho a falar. Esta comunicação entre as entidades, todos os stakeholders que temos, de facto, num Porto, realmente acho que é o que poderemos fazer, sentarmos mais vezes à mesa, falarmos sobre as nossas dificuldades, sobre ideias, soluções que podemos ter, tentarmos concentrar, e bem, várias empresas, criar condições para haver outros fornecedores em Portugal, fornecedores de serviços, condições de trabalho boas às pessoas, vamos ter que acompanhar a evolução, captar os recursos em Portugal e, portanto, esse tipo de trabalho que é enorme, não é? Portanto, é enorme, e prepararmos, de facto, este futuro que se avizinha e pode ser uma excelente oportunidade e que não podemos deixar escapar. De uma forma sustentada, pensada, com os pés assentes na terra, porque realmente, por mais otimista que seja a construção das energias renováveis, estamos a falar, se concretizar, estamos a falar de uma dimensão muito grande e claramente não estamos preparados, ninguém em Portugal neste momento a dar resposta. Como não será já, temos que começar já a preparar mesmo seja daqui a 4, 5, 6, 7, 10 anos. É um trabalho enorme e, portanto, temos que começar a prepará-lo de uma forma bem pensada. Portanto, acho que isso é o melhor que podemos fazer. Sentarmos, pensarmos em conjunto e de uma forma assim, digamos, unida. Quer dizer, nós aqui, para esta questão particular da descarbonização, mais do que nunca temos pensado de uma forma integrada e conjunta. Não podemos estar aqui cada um a pensar na sua capelinha, não. Isto não é só um negócio. A parte da descarbonização não é um negócio que podemos converter navios. É o futuro do nosso planeta. Portanto, tem que ser um pensamento conjunto e integrado. Muito obrigado. Já passando aqui a palavra ao Sr. Eduardo Feio. Bem, eu hoje quis vir logo da parte da manhã acompanhar, porque tive a curiosidade de ver os vossos relatórios de todas as três indicativas que tinham feito, e achei muito interessante e foi muito importante o trabalho aqui no roteiro, né, que estão a fazer nestes últimos meses, mais de um ano, e que é, na minha perspectiva, muito importante, que depois tenha resultados. O problema muitas vezes é que fazemos estudos, e eu acompanhei muito, e noutras funções que tive, e depois no fim do dia, para concretizar, é mais complicado e é mais difícil. Portanto, esse é o grande desafio com o Lance, é que, obviamente, as partes interessadas estão a acompanhar, que estão envolvidas, de maneira que depois dos resultados do roteiro, que a gente consiga mesmo implementar um conjunto de iniciativas e que apareça negócio. Nós estamos num mercado muito competitivo, os portos e vocês também, seguramente, como vimos e vemos, e portanto temos que ter muita capacidade, ou foram que tentem fazer o trabalho, ver carros, ir lá fora e acompanhando, mas obviamente temos que concretizar iniciativas de negócio. E é para isso que o roteiro também serve, e a descarbonização também é uma oportunidade de negócio. Portanto, temos que nos preparar muito bem. Por isso, a questão de envolver um conjunto de partes, nomeadamente por causa da questão da formação, dos recursos humanos, das questões tecnológicas, concentrem-se depois em negócios concretos que apareçam. Ou seja, eu conseguir vender navios para a Noruega será seguramente uma boa novidade, um padrão de qualidade, e isso é muito importante. O Seapower que faça um conjunto de projetos possam desenvolver. Obviamente que há um conjunto de salários que neste momento estão a trabalhar, e vai ser a Viana do Castelo, e não agora foi referido, a Lisnap conseguir, obviamente, fazer aquilo que está a pensar fazer, nomeadamente no desmantelamento dos navios e na produção de eventualmente está a verde, e depois também todo o apoio à questão da indústria offshore pode vir a apoiar e ter novamente um procedimento que já teve na reparação naval e em termos internacionais. Essa tem que ser a aposta. Do lado do esporte, é pecado. E tentar, obviamente, como eu disse há bocado, criar um regulamento mais propício nas áreas dominiais para que estas coisas possam acontecer,
e tentando juntar as partes, que isso é algo que naturalmente uma administração portuária pode começar a tentar fazer cada vez mais, juntar as partes interessadas no sentido de desenvolver bons projetos. Nós temos também um interesse muito particular nisso. Os portos hoje vivem maioritariamente da carga, mas cada vez mais das concessões dominiais. E, portanto, queremos ter bons concessionários que paguem boas rendas ao fim do mês. Obviamente, só isso é que nos permite fazer, mas elas também só conseguem pagá-las boas se tiverem negócio. Não é? E, portanto, nós queremos concessionários saudáveis. Portanto, há aqui também um interesse particular das administrações portuárias, para além do outro interesse que tem que ser subjacente, que são empresas públicas, que têm que servir o bem comum e o interesse coletivo do Estado e, portanto, também tem esta outra função. Eu brinquei um bocadinho com a questão da rentabilidade das empresas. É óbvio que temos que ter resultados positivos, mas também temos esta obrigação, enquanto empresas públicas, de apoiar o Governo e o Estado nos projetos que têm de desenvolvimento, nomeadamente nesta dimensão fundamental que é a descarbonização. Mas eu dava esta nota. Muito obrigado. Se calhar, aqui ao Dr. Do meu lado, o Dr. Eduardo e o engenheiro já falaram praticamente tudo. Enquanto conhecedores mais profundos do setor, já falaram tudo. A mim cabe-me deixar a nota que realmente, da nossa parte, PRIO, temos também todo o interesse em participar ativamente, não só no Chile, mas de que forma podemos contribuir para tornar esta descarbonização e cada vez mais oportunidades de negócio para os players nacionais. Como, por exemplo, trazer mais tecnoréditas, trazer mais projetos, envolvermos mais com armadores, juntarmos as partes, e estas iniciativas são excelentes para dinamizar muito esta parte do negócio e contem connosco para podermos fazer essa aproximação, que é para isso também que nós cá estamos. Muito obrigado aos três e talvez antes de dar por encerrado aqui este momento, e já que temos uma audiência e uma plateia tão informada destes temas, eu ia guardar aqui um espaço para umas curtas intervenções, perguntas, se alguém tiver, aproveitar aqui este... Claro. Eu acho que nós... Vamos chegar. Sim. Obrigado. Queria aproveitar os estaleiros, que foi o que tentámos sempre muito puxar quando estivemos em vários pontos do país a tentar ouvir o setor e com muita curiosidade sobre a forma como estão a gerir a parte do capital humano, digamos assim, do conhecimento, que é algo que efetivamente não é exclusivo da construção e reparação naval, algo que sentimos com várias empresas que têm essa dificuldade, a forma como estão a fazer essa gestão. Se o Bruno pudesse, se calhar, detalhar até um bocadinho mais com essa lógica de terem a informação dentro de portas e como têm gerido esse. Nós agora, quando foi nesta reestruturação que efetuámos recentemente, que teve início em 2022, uma das nossas prioridades foi, obviamente, a formação de pessoas. E, portanto, partiu logo por um investimento em infraestruturas, um investimento físico, foi criar salas de formação para acolhermos alunos. E alunos que vêm, neste momento, temos uma coisa extraordinária, que é temos as salas permanentemente ocupadas num protocolo que assinámos com a IFP e, portanto, que nos ocupa em permanência as salas de formação, teóricas e práticas. Tem sido uma parceria muito interessante. No final, conseguimos captar, digamos, os melhores alunos, aqueles que ficam, que depois fazem sempre um estágio com o nosso pessoal. Portanto, eles têm uma componente teórica, têm uma componente prática, mas que é dada pelos formadores deles, com equipamentos que são disponibilizados no nosso estaleiro, e depois a seguir fazem um estágio com o nosso pessoal. E no final, obviamente, isto é um win-win, porque nós conseguimos captar aqueles miúdos que realmente têm interesse em continuar, porque nós, acima de tudo, mais do que excelentes técnicos que eles não são, estão a aprender, é serem miúdos com interesse, com vontade, bem educados, bem formados, que cada vez é mais importante essa questão. Paralelamente, estamos a ter contactos diretos e estamos a fazer acordos com escolas profissionais. E aqui a Figueira da Foz é um excelente exemplo a nível de escolas profissionais. Está aqui uma mesmo ao lado, que é a Bernardino Machado, que é um excelente exemplo, uma escola profissional. E, portanto, o nosso objetivo é fazer
esse tipo de parcerias e iniciar também a formação e este intercâmbio com estas escolas profissionais da região no nosso estaleiro. O estaleiro é uma coisa extraordinária e se formos a ver, o Eduardo há bocado falou nisso, os estaleiros são uma base. Há grandes profissionais em áreas muito distintas que vieram de estaleiros navais e aqui na Figueira há imensos. As paragens das fábricas de celulose, muitos trabalhadores são recrutados que vieram de estaleiros navais. Portanto, há um conhecimento muito grande e de facto nos últimos anos tem-se perdido. Tem-se perdido. Não é só ao nível da área naval, ao nível de tudo, tem-se perdido, tem fugido para o estrangeiro, seja o que for. E, portanto, nós temos que criar condições, não podemos continuar sempre a lamentar-nos e temos que criar condições para os atrair. Não só formação, como criar condições de melhores salários, condições físicas, isso foi uma das nossas prioridades, foi criar boas condições físicas para os trabalhadores, balneários, refeitórios, equipados, salas enfim, de convívio. Portanto, temos que começar a ter essa percepção. Portanto, isso é um investimento grande que estamos a fazer e que esperemos que comece a dar resultados, porque de facto as pessoas da área naval são pessoas com muita capacidade e com muito conhecimento e lá está, e depois temos o revés, quer dizer, depois querem ir buscá-los e depois esse é outro problema, quer dizer, é formá-los e depois querem obviamente ir buscá-los, mas cabe-nos a nós e por isso é que estamos lá como gestores das empresas, criarmos as condições para os mantermos na nossa casa. Mas sim, tem sido um sucesso e estamos muito satisfeitos. Nós também tivemos desculpem, só para dar mais um exemplo, obviamente tendo como Timor-Leste como sócio, nós, obviamente, foi a nossa prioridade colocar lá miúdos de Timor a trabalhar. Isso está a ser uma experiência verdadeiramente fantástica. A Embaixada de Timor-Leste temos uma grande ajuda, e nós só pedimos, queremos miúdos, como disse há bocado, bem formados, educados e que queiram trabalhar. Não sabiam absolutamente nada de construção naval e neste momento são trabalhadores fantásticos. Tem uma grande vantagem, que não falam muito bem português, portanto conversas que não interessam, eles não sabem. Já percebi que o sucesso também é isso. Portanto, porque muitas vezes nas empresas, em todas, não é? Perde-se muito pelas conversas que não têm interesse nenhum. Eles, como não percebem bem, são excelentes profissionais. Portanto, foi mais um grande exemplo de formação e quando as pessoas estão empenhadas e quando ainda há bons professores, e ainda temos bons professores no estaleiro, temos um sucesso muito grande na área da formação. Estamos muito satisfeitos. Se calhar aproveitava e perguntava se há mais perguntas, alguém queira fazer uma pergunta, uma intervenção. Ok. Nesse caso, agradecer de novo aos três, excelente painel e obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pela informação.